Olá, eu sou Priscila Barreto, nutricionista. Eu sou uma das professoras do curso de pós-graduação de Nutrição Clínica e Metabolismo da Nutmed e eu vou falar sobre o uso de probióticos no paciente crítico, ou seja, na doença grave, e se isso é uma boa ou uma má ideia. Então, quem são os probióticos? Pela definição da OMS, eles são micro-organismos vivos, não patogênicos, que quando são administrados dentro de doses adequadas, eles conferem benefício à saúde. Eles são classificados como geralmente seguros. Dentre esses benefícios que os probióticos trazem, a gente pode citar redução de manifestações de sintomas do trato gastrointestinal, como diarreia, constipação, síndrome do intestino irritável. Os probióticos, eles competem com bactérias patogênicas que estejam no lume intestinal, impedindo a colonização do intestino por essas bactérias. Eles protegem a barreira intestinal. Mas mesmo com esses benefícios, o uso dentro da terapia intensiva ainda é um pouco divergente. O que a gente sabe até agora? O que a gente tem bem documentado é que quando o paciente tem uma doença grave, ele tem uma alteração de microbioma para patobioma em horas depois do insulto. E que o intestino, ele tem um papel fundamental, um papel super importante na evolução da doença grave, na sepse, na disfunção de múltiplos órgãos. E que quando acontece essa disbiose, esse desequilíbrio, você tem um aumento de bactérias patogênicas e uma redução de bactérias benéficas. Só que dentro da UTI, vários fatores contribuem não só para a disbiose, como uma disfunção do trato gastrointestinal. Então você tem o uso de opioides, o uso de antibióticos, a hipotensão que pode acontecer e levar a um hipofluxo para o trato gastrointestinal e uma hipóxia de mucosa intestinal, favorecendo aí a disfunção do trato gastrointestinal. Não alimentar o paciente, deixar o paciente em jejum, favorece o aumento da permeabilidade da mucosa, e isso é um dos fatores que sustenta o racional da gente iniciar a dieta precocemente assim que o paciente estável hemodinamicamente e de preferência usando o trato gastrointestinal justamente por conta dessa proteção que o alimento no lume intestinal pode fazer para o intestino e aí com todas as suas funções hormonal, imune, metabólica. Então, vários fatores dentro da UTI favorecem a disfunção do trato gastrointestinal e a disbiose. E nessa alteração que acontece, você não tem só uma diversidade, uma alteração na diversidade da microbiota, mas também na quantidade de micro-organismos. E quando você associa essa disbiose ao aumento da permeabilidade intestinal, você tem aí um favorecimento de maior grau de disfunção orgânica e maior mortalidade dentro da UTI. Então, tanto a disbiose quanto a disfunção do trato gastrointestinal, elas têm uma associação com piores desfechos dentro da UTI. Ao longo dos anos, a gente tem revisões sistemáticas, a gente tem meta-análises que avaliaram o efeito dos probióticos em pacientes graves, e aí você tem os resultados divergentes, Tem estudo com probiótico e diminuição do número de infecções e principalmente diminuição do número de PAV, que é pneumonia associada à ventilação mecânica, e isso já seria um excelente benefício dentro da terapia intensiva, mas você tem outros estudos não mostrando, na verdade, alteração, diferença significativa na mortalidade, no tempo de internação, na ocorrência de diarreia. Você tem estudos que associam alguns fatores de risco em relação ao probiótico, como em paciente neutropênico, em paciente imunossuprimido, em que poderia ter um desenvolvimento, precipitar o desenvolvimento de infecção pelos probióticos nesse grupo de pacientes. E você tem um estudo
é importante em relação aos probióticos, que tem as suas limitações, mas a gente tem que citar, que é o Propatia, que estudou o uso de probiótico em pacientes com pancreatite aguda, e você teve uma maior mortalidade no grupo que recebeu o probiótico, e isso aí contribuiu para aumentar a insegurança em relação, aumentar as preocupações em relação ao uso do probiótico dentro do ambiente da terapia intensiva, na verdade, o uso do probiótico no paciente com doença grave. Então, o que a gente tem até agora? Que a doença crítica, ela tem uma das suas características, como uma das suas características, a disbiose, que o intestino tem um papel fundamental no curso da doença grave e que isso tem uma associação com piores desfechos, que os probióticos, eles mostram ser promissores para a redução de infecções, incluindo a PAV, e isso já seria um excelente benefício, mas que isso permanece controverso. Então, a gente sabe que o probiótico talvez tenha o seu papel dentro da UTI, que ele tem um futuro promissor dentro da UTI, mas que até o momento, com as evidências que tem até o momento, as diretrizes não fazem nenhuma recomendação em relação ao uso de probiótico. Não se sabe ainda a cepa que vai ser utilizada, por quanto tempo ela é utilizada, qual a dose que é utilizada, se você tem que estudar a cepa em relação ao microbioma daquele paciente, em relação ao momento de doença que o paciente está. Então, diante dessas incertezas, dessas evidências que a gente ainda não tem, as diretrizes não têm nenhuma recomendação atualmente em relação ao uso de probióticos no paciente com doença grave. Então, eu espero ter contribuído com esse vídeo. Curte, compartilha e até a próxima!